Considerando o grande sucesso das atividades realizadas pelo curso de Direito da Faculdade Senec Farroupilha em 2018, nesta edição do projeto integrador, os acadêmicos do curso de Direito atuarão na realização novamente de um júri simulado. O objetivo da atividade é integrar os conhecimentos desenvolvidos na faculdade com a comunidade e demais discentes e docentes da instituição. Neste momento, chamamos o diretor da Faculdade Senec Farroupilha, professor Marcos Ricardo Preto, para dar as boas-vindas. Boa noite a todos. Bom ver o nosso auditório lotado aí, né? Com a presença maciça de alunos, professores. Agradeço aí as pessoas já nominadas no protocolo, Sandro. Projeto integrador este que, a exemplo do ano passado, foi um sucesso, né? Repetimos esse evento nessa modalidade do júri simulado. O projeto integrador este tem a capacidade, o objetivo, a finalidade de instigar, provocar o aluno a capacidade reflexiva, a capacidade de interação, a capacidade de promover senso crítico. Todos esses são objetivos do nosso projeto integrador. E aqui, mais uma vez, eu tenho certeza que o curso do Direito vai dar uma excelente mostra e uma excelente oportunidade de vivenciar na prática um evento, assim, um júri, para que todos possam aumentar os seus conhecimentos, porque o conhecimento não se dá somente dentro da sala de aula. Esse também é um momento importante, um momento onde tem a capacidade, a oportunidade de vivenciarmos questões práticas do ambiente do direito. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, um bom júri a todos, as equipes, eu tenho certeza que tanto alunos, professores, trabalharam bastante, se esmeraram bastante no sentido de contribuir, de fazer um belo júri aqui para todos nós presentes, ok? Obrigado mais uma vez, um bom júri a todos. Chamamos neste momento o professor Maurício Santana dos Reis, coordenador do projeto integrador, para que faça a abertura do evento. Obrigado, Giseli. Cumprimentar inicialmente todos os presentes, reiterar os cumprimentos do protocolo, obrigado às autoridades que puderam participar, obrigado ao professor Preto pelo apoio incondicional na realização do júri. Eu queria, então, novamente agradecer a presença de todos, dizer que aqui nós temos a culminância do projeto integrador que se desenvolveu durante o semestre. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer uma série de seminários, debater uma série de textos, e hoje nós queremos apresentar para a comunidade o resultado desse trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito satisfeitos, muito felizes com os trabalhos dos alunos, se dedicaram muito, se engajaram muito na realização desse evento, e a presença de vocês só brilhanta ainda mais o nosso projeto. E quero também lembrar a todos, pedir para que fiquem até o final, porque nós teremos um vasto sorteio de brindes. Temos muito apoio da comunidade, que nos deixa muito feliz, e a gente quer compartilhar isso com vocês. Tá certo? Então, pessoal, não vou me estender, porque aqui o que importa hoje é o trabalho dos alunos. Não posso me esquecer também de agradecer a todos os veículos de comunicação que estão presentes aqui hoje, a TV Serra, que vai reproduzir durante a semana todo o nosso júri na íntegra, muito obrigado. Também a Rádio Espaço, que nos cedeu, que nos oportunizou falar em diversos momentos sobre o nosso júri também, muito obrigado. E o Jornal Farroupilha também, que está presente aqui na cobertura. Se eventualmente me esqueci de alguém, me desculpem, mas então, retomando a programação, mais uma vez, muito obrigado. Senhoras e senhores, solicitamos, por favor, que a partir deste momento desliguem os celulares, e o plenário deve permanecer em silêncio. Ao sinal sonoro da campainha, todos se posicionem em pé.
Podemos nos assentar. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Dando início a essa sessão do plenário, passo a chamada dos jurados. Aqueles que tiverem seu nome chamado, por favor, coloquem-se em pé e respondam presente. Marcelo Cristal. Luiz Cripa. Dalvan Corte. Caroline Pereira dos Santos. Débora Grande. Presente. Bianca Gardini. Presente. Ana Flávia Nas. Presente. Esther Silvestrin. Vanessa Spert. Presente. Érica Manara Poça. Presente. Bruna Garbim Montipó. Presente. Cristiane Bueno Proença. Presente. Erenice Azevedo. Larissa da Veiga Pereira. Cristiane Reis. Presente. Júlia Canezola. Presente. Lúcio Júnior. Presente. José Pinheiro de Andrade. Presente. Laura Gomes Diner. Presente. Franciele Mesalira Belusso. Presente. Thalita Esprícigo. Presente. Claudete da Silva Raff Gonçalves. Ivaldino Antônio Puton. Então, havendo o número mínimo de jurados exigido pelo artigo 473 do Código do Processo Penal, declaro instalada e aberta a sessão do número 2 do plenário do júri desta comarca. Passo agora ao sorteio dos jurados. Solicito nesse momento a presença de um membro do Ministério Público e da Defesa para fazer as impugnações. Os que tiverem seu nome chamado podem tomar assento à minha direita. Érica Manara Poça. Bianca Gardini. Ana Flávia Nas. Laura Gomes Diner. Cristiane Reis. Thalita Esprícigo. José Pinheiro de Andrade. Os demais jurados estão dispensados, querem permanecer, será um prazer. Eu passo nesse momento a tomar o compromisso dos jurados, peço que todos se coloquem em pé, inclusive no plenário. Senhores jurados, após a leitura do compromisso, os senhores devem responder assim eu prometo. Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Senhores? Sim, eu prometo. Podemos nos assentar.
Senhores jurados, desse momento em diante, os senhores estão proibidos de conversar entre si ou manifestar a vossa opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho de sentença e aplicação do multa. Em vossas mesas, os senhores encontrarão um resumo do processo. Se tiverem dúvidas, deverão fazê-lo por escrito e entregar à doutora Bruna, que, entendendo conveniente, fará a pergunta. Iniciando a instrução processual, eu solicito que as agentes da SUSEP conduzam a ré ao plenário. Removam as algemas. Senhoras e senhores, eu passo a leitura do relatório do caso. Processo número 2019, 5.01.48973657412. Crime homicídio na modalidade tentada duplamente qualificado. Reza ainda Silva. Trata-se de apuração de crime praticado pela Reza em Brasileira Maior, trabalhadora informal, hora reclusa. Consta da denúncia que no dia 5 de janeiro deste ano, por volta das 15 horas, neste município, a ré teria atingido a vítima pelas costas com objeto pérfuro cortante, faca, incorrendo assim no crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal. Homicídio na modalidade tentada, em concordância ao que determina o artigo 121 do Código Penal, por ter a ré desferido golpes com objeto pérfuro cortante na vítima com o dolo inequívoco em matar, tentado na forma do inciso 2º do artigo 14 do Código Penal, por não ter o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade da ré, tendo em vista que foi impedida de consumar o crime pelos seus familiares e demais presentes. Primeira qualificadora, se o homicídio é cometido por motivo fútil, na forma do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, por ter a ré cometido o crime em razão de desavenças pessoais com a vítima insignificantes e desproporcionais ao crime praticado. Segunda qualificadora, se o homicídio é cometido a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. Na forma do inciso 4º do parágrafo 2º do Código Penal, por ter a ré desferido golpes com objeto pérfuro cortante, faca, pelas costas da vítima, caracterizando assim a traição. Conforme informações oferecidas pela defesa, a ré viveu em condições de extrema pobreza, em um antro social onde a criminalidade se faz presente como forma de subsistência, jamais frequentou a escola, além de ser filha de pais violentos que tiveram grande número de filhos sem qualquer condição econômica de prover os mesmos. Trabalhou desde a tenra idade, obrigada pelos pais, que sempre foram desempregados, sendo impedida por estes de frequentar a escola, embora tenha manifestado vontade. A vítima, senhora Sari, brasileiro, maior, viúvo, comerciante, informações ofertadas pela Defesa e Ministério Público, é proprietário do estabelecimento comercial em que a ré trabalhava, bem como da casa em que a ré vivia com sua família. Casou-se com a senhora Sara, irmã da ré, que veio a óbito em razão de uma gestação para a qual não tinha idade, tampouco condições fisiológicas, sendo este o fato que teria motivado a ré a cometer o crime. São testemunhas do presente caso. Rail, venezuelana, maior, ora reclusa, conheceu a ré quando a mesma fugiu de casa e confiou a ré seu filho, Jonas, para que a ré cuidasse do mesmo enquanto trabalhava. Após ser reclusa, Rail perdeu o contato com a ré e seu filho, Jonas, que foi entregue pela ré a Aspro, traficante de pessoas, fato que ocorreu após Aspro ter induzido a ré em erro, mentindo, dizendo que levaria a criança Jonas a países europeus para ser adotado. Aspro, brasileiro, solteiro, maior, ora recluso, envolvido com atividades ilícitas como tráfico humano e falsificação de documentos. Conheceu a ré quando dissuadiu a mesma de vender o menor Jonas, filho de Rail, do qual a ré cuidava. Selim, brasileiro, casado, maior, desempregado, pai da ré, apresenta comportamento violento para com os filhos e vive em situação de vulnerabilidade social. Soade, brasileira, casada, maior, desempregada, mãe da ré, vive em situação de vulnerabilidade social. É o breve relatório. Determino que a senhora oficial de justiça conduza a vítima ao plenário para que inicie seu interrogatório. Boa
advogado Sade. O senhor está aqui para colaborar com a justiça, esclarecer os fatos. Sim. Por o senhor ser testemunha, eu não tomo compromisso. Pelo Ministério Público, perguntas? Boa noite a todos. Assad, você é dono da casa na qual moram os pais e irmãos de Azaim, correto? Sim. Você também era o empregador de Azaim. Ok. Você deixava Azaim levar alimentos do seu mercado para casa? Deixava. Tudo bem. Então, em algum momento, você imaginaria que Azaim cometeria essa tamanha crueldade com você? Não. Em algum momento, você e Azaim haviam discutido ou até mesmo chegado a vias de fato? Nunca. Assad, você fazia ideia de quantos anos tinha Sara no momento em que ela foi entregue para você? Ela tinha 14 anos. Na época não tinha documentos. Agora sabemos, então, que ela tinha 14 anos. Mas no momento que ela foi entregue a você, você sabia? Não. Assad, você é uma pessoa de 40 anos, não conseguiu perceber que ela era muito jovem e que não estava preparada para ter relações sexuais? Bem, pelo que eu sabia, ela estava preparada porque ela já era uma moça formada e ela estava madura já. Pessoa madura. Você consegue fazer alguma atividade hoje em dia sem precisar de ajuda a alguém? Não. Assad, você acredita na justiça? Sim. Você sabe também que terá justiça para você. Ok. Também pelo que aconteceu com a Sara, mesmo você não sabendo que era proibido, né? Doutora, só. Peço que a senhora diz pergunta só sobre o fato. Obrigado. Sem mais? Pela defesa, perguntas? Boa noite, excelências. Boa noite aos meus colegas promotores, ao corpo de jurados e todos aqui presentes para assistir nossa busca por justiça. Boa noite, Assad. Eu quero que você responda as minhas perguntas com sinceridade. Afinal, você jurou não mentir e só falar somente a verdade. Ok. Zayn era comprometida no seu trabalho? Era. Muito bem. Consta aqui, ela me falou que trabalhava fazendo entregas. Ela entregou botijão de gás, rancho, pela cidade toda. Visto que ela é uma moça, jovem, 18 anos, você não acha que isso era algo muito pesado para ela? Não. Não? Ok. Como você pagava o salário de Zayn? Eu dava alimentos para a família. Somente alimentos? Isso. Muito bom. Agora tratando de como o senhor veio a ficar viúvo. Que idade a senhora tinha quando vocês começaram a se relacionar? 14 anos. 14 anos. Você tinha noção de quão inocente era a Sara? Bem, ela era uma moça já formada, então... Por que você pensa isso? Porque é normal um casal tendo a moça, a mulher mocinha e, por exemplo, a minha madrasta se casou bem nova com meu pai. E hoje ela vive bem, tranquila e não teve problemas por casar nova. Agora peço a vocês, jurados, o que vocês acham a respeito disso? O que aconteceu para ela vir a falecer? Bem, no início estava tudo bem e após ficar grávida, ela começou a sangrar e perdeu muito sangue. Aí, juntamente com os pais dela, eu levei no hospital e ela veio a falecer na porta do hospital. Não conseguimos a internação dela. Jurados, eles não conseguiram internar Sara porque ela não havia documentos. Seus pais não fizeram documento algum para ela. Ela era um nada, assim como meu cliente, Zayn, insiste em dizer. Eu tenho uma última pergunta para você. No dia que você foi na casa dos pais de Zayn, qual foram as propostas oferecidas para você ter Sara como sua mulher?
Bem, a proposta é que eu ia cuidar bem dela e cuidar também da família com a ajuda de alimentos. Encerro minhas perguntas e gostaria de esclarecer que ele não fez o que prometeu. Sara veio a falecer na porta do hospital por conta de um ato que ele fez. Muito obrigado. O senhor está dispensado, peço que o senhor aguarde na sala da sala de sessões até o final do júri. Peço que a senhora oficial de justiça conduza a próxima testemunha ao plenário. Senhora Soad. Senhora Sude, a senhora brasileira. Sim. Eu vou lhe advertir se a senhora mentir ou omitir, se é o que não sabe, o que não viu, o que não tem certeza, de alguma forma tentar usar o seu depoimento para beneficiar ou prejudicar alguém, a senhora vai ser processada e condenada por crime de falso testemunho. A senhora se compromete a dizer a verdade no que lhe for perguntado do que a senhora souber? Sim, me comprometo. Perguntas pelo Ministério Público. Soad, pelo que consta nos autos do processo, quando a Zain pediu para ir à escola, você era a favor? Sim, muito a favor. Até a gente teve uma conversa em casa referente a isso. Ficamos de pensar, eu e meu marido, porém, infelizmente, não deu tempo. Foi logo antes do ocorrido. Como você se sentiu quando a Sara foi entregue ao Assad? Foi uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que eu pensei que ela estaria num lugar melhor, numa casa melhor. É uma mistura de sentimentos. A gente fica com o coração partido, né? Uma filha. Mas, ao mesmo tempo, o coração de mãe sabia que ela ia estar num lugar melhor. Pelo menos uma cama, tendo uma cama, comida. Por que você mandava seus filhos pequenos venderem salada de frutas na rua? Como eu tinha muitos filhos pequenos e eu não tenho auxílio nenhum do governo, eu acabava pedindo para alguns dos meus filhos fazerem esse trabalho para levar algum sustento para a nossa casa. Você, assim como Assad, não sabia que era proibido que sua filha Sara se casasse com Assad? Não, eu não... Como? Pode repetir a pergunta? Você, assim como Assad, não sabia que era proibido que sua filha Sara se casasse com Assad? Não, não sabia, até porque eu casei muito nova, eu casei com 14 anos. Você, como mãe de vários filhos, acredito que era muito difícil conseguir alimentá-los, dar a atenção que mereciam, dar o conforto que precisavam. Sim, era bem difícil. Como eu lhe falei, a gente não tem auxílio nenhum do governo. Eu tenho muitos filhos pequenos, então não tinha auxílio creche, não tinha condições de trabalhar, não tenho estudos. Nunca consegui um emprego que eu pudesse dar o sustento, a não ser vender salada de fruta. Sem mais perguntas. Pela defesa, perguntas? Boa noite. Boa noite. No processo consta, além das vendas de frutas, a venda de drogas ilícitas, com um remédio chamado Tramal, que, segundo a Anvisa, é contraindicado em intoxicações agudas por álcool, hipnóticos, analgésicos, opioides e outros psicotrópicos. Quem comprava as pílulas para a senhora? Era meu filho Zain, minha filha. Que doença você ou seu marido têm para possuírem receita para esse medicamento? A gente não tem nenhuma doença, porém era uma outra forma de arrecadar alguma verba para sustentar a nossa família. Agora é a respeito de Assad e da Sara.
Como a Sade conheceu Sara? Tendo em vista a idade, creio que a mãe saiba me responder isso. A Sade, ele é o proprietário da casa onde nós moramos. Ele concedeu a casa para nós, como a gente não tem muito dinheiro, não pagamos aluguel, e foi através dali que ele conheceu a minha filha. Por que vocês não pagam aluguel? Pela falta de dinheiro. Pela falta de dinheiro. Não tenho condições de trabalhar, não tenho onde deixar os meus filhos pequenos, e sem estudo é muito, muito difícil. Como a Sade se demonstrava na convivência com a senhora e o que você sentia a respeito disso? O Sade, ele era uma pessoa muito querida, era de família, tinha um comércio, tratava muito bem a minha filha e a minha família, tanto é que concedeu a casa ali para nós morar. Sou muito agradecida também. E em relação à minha filha, como eu lhe falei, eu casei com 14 anos, eu pensei no melhor para ela. Sei que ele daria o melhor para ela. Ok, muito obrigado. Iniciaram minhas perguntas. A senhora está dispensada, tenha uma boa noite, eu peço que aguarde no plenário até o final da sessão. Peço que a senhora oficial de justiça conclua a próxima testemunha ao plenário. Senhor Selim. Boa noite, senhor Selim. Senhor Selim, o senhor é brasileiro? Boa noite. Sim, sou brasileiro. Eu vou lhe advertir que se o senhor mentir, omitir, disser algo que não sabe, que não viu, que não tem certeza, de alguma forma tentar usar o seu depoimento para prejudicar ou ajudar alguém aqui, o senhor vai ser condenado, vai ser processado e condenado por crime de falso testemunho. O senhor compromete-se a dizer a verdade do que souber e do que lhe for perguntado? Sim, prometo. Perguntas pelo Ministério Público. Selim, qual é o seu grau de instrução? Você alguma vez na vida já frequentou uma escola? Não, nunca frequentei escola. Selim, em algum momento você poderia imaginar que poderia acontecer o que aconteceu com Sara? Não, porque a questão de entregar ela pro Assad era para melhorar a vida dela. E é comum as meninas casarem cedo assim para conseguir um lar, elas precisam do marido. Sem mais perguntas. Pela defesa, perguntas? Boa noite a todos. Gostaria de já desejar cumprimentar as vossas excelências, os colegas promotores, os colegas advogados que estão auxiliando aqui essa noite e a toda a comunidade presente. Senhor Selim, por gentileza, o senhor poderia nos descrever com a máxima de riqueza de detalhes possível qual era a rotina da sua filha Zain enquanto ela estava morando sob o seu teto? A Zain, ela ajudava em casa, ajudava a cuidar dos filhos menores, porque nós temos 12 filhos. E ela também trabalhava no mercado, tinha um comércio, o Assad tinha um comércio. E ela trabalhava lá ajudando a trazer comida para casa. Ok, ela trabalhava. E essa rotina de Zain trabalhando para ajudar no sustento da família, permitiria que ela viesse a estudar, como era da vontade dela, como ela já nos relatou diversas vezes? Na verdade, não, porque ela ia acabar prejudicando, não ia conseguir mais trazer tanta comida, enfim, o Assad talvez também não ia gostar. E onde que a gente vive, pela cultura, a gente precisa estudar para conseguir alguma coisa, porque a gente não é nada, ela não precisava estudar para trabalhar. Interessante. A Sade não iria gostar, o senhor disse, né? Então eu lhe pergunto, seu Selim, por qual motivo o senhor não trabalhava no lugar de Zain e dos outros filhos menores? Qual o motivo de o senhor colocar seus filhos menores, crianças, para trabalhar, impossibilitando-os de estudar
se o senhor poderia muito bem também estar trabalhando para sustentar a família? É que, como eu disse antes, era bastante filho, então não tinha como deixar tudo para minha esposa. E eu também tentei procurar emprego, mas não conseguia. E era mais fácil colocar as crianças lá para vender, porque elas vendiam salada de fruta, suco, ficava mais fácil. É mais fácil conseguir dinheiro assim. E não adianta, a gente não conseguia emprego. Certo, era mais fácil colocar as crianças então. Sobre Sara, senhor Selim, antes de o senhor entregar ela para a SAD, em algum momento o senhor conversou com a sua filha a respeito e perguntou se ela tinha algum tipo de sentimento por a SAD, se ela teria realmente vontade de se casar? Não, porque não dependia da vontade dela, isso aí. Ela tinha 14 anos, não tinha porque a vontade dela não interferia em nada. Ela não sabe, na verdade, ela não sabia o que era bom para ela. A gente, como pai, a gente sabia o que era melhor. E ficar ali conosco na nossa situação de vulnerabilidade não era o melhor de se fazer. Certo. Então o senhor entende que ela não poderia saber se ela queria ou não se casar? Não. Entendido. Uma última pergunta. A sua esposa disse, agora há pouco, que a Sadi tratava sua filha muito bem, assim como os demais membros da família. O senhor pode me relatar com que frequência a Sadi tinha visitas íntimas com Sara antes de levá-la embora? Antes de o senhor entregar a ela? Não sei o que dizer. A gente sempre cuidou muito bem dentro das nossas possibilidades dos nossos filhos, mas sobre isso eu não tenho como informar. Eu posso reformular a pergunta, por gentileza, Luiz? Reformulando então a pergunta, a Sadi tinha alguma convivência com Sara antes de o senhor entregá-la para casamento que pudesse realmente demonstrar que ela tinha vontade, desejo, qualquer tipo de consciência do que estaria sendo feito em seguida? Eles não tinham relacionamento íntimo, porque o relacionamento que tinha era porque nós vivíamos na casa do Assad, então ela conhecia ele sim, mas ela só foi apresentada para casar. Entendido, sem mais, licença. As pessoas dispensado, tem uma boa noite, acho que agora no salão do plenário até o final da sessão. Próxima testemunha, senhora Rail. Senhora Rail, a senhora é brasileira? Não. A senhora compreende meu idioma? Sim. Eu vou lhe advertir que se a senhora mentir ou omitir, disser algo que não sabe, que não viu, que não tem certeza, ou de alguma forma tentar usar o seu depoimento para beneficiar alguém ou prejudicar, a senhora vai ser processada e condenada por crime de falso testemunho. A senhora se compromete a dizer a verdade do que souber e do que lhe for perguntado? Sim. Perguntas pelo Ministério Público. Boa noite a todos, boa noite, senhores juízes, jurados e colegas advogados e colegas promotores. Rail, Tigest era o seu nome falso que você usava com os documentos comprados de Asper, correto? Desculpe, mas você estava ilegalmente no Brasil, correto? Sim. Ouvindo seus colegas de trabalho durante o processo, os mesmos afirmaram que você já tentou fraudar a imigração brasileira. Isso? Sim. Porque, na verdade, eu tenho um filho e ele depende de mim e eu não tinha com quem deixar ele, então eu quis acelerar esse processo. Você acha correto querer enganar a justiça? Não. Rail, o Jonas, seu filho, é filho de um homem casado, inclusive. Você já pediu para que esse homem pegasse os documentos de sua esposa e entregasse para você usar. Está correto isso? Sim, eu pedi para que ele me ajudasse, porque eu não sabia mais para quem pedir ajuda. Quando a Zaine foi até você para pedir comida, por que você a levou para casa? Porque eu vi que ela estava meio perdida e passou a noite toda no parque. Então, quando ela chegou ali para me pedir, eu imaginei como se fosse meu filho pedindo ajuda para alguém. Então, eu resolvi levar ela para casa. Rail, como você se sente em relação ao jeito que o Jonas era criado com você? Defiro, doutor.
concluir, Raio, durante o período que a Zaine estava com você, ela chegou a comentar que odiava uma pessoa chamada Sad? Não. A única coisa que ela comentou foi que quando eu questionei ela se ela sentia falta de alguém, até porque eu não sabia de toda a história dela, ela nunca comentou nada, foi que ela sentia muita falta da irmã. Sem mais perguntas. Tem uma defesa, perguntas? Boa noite, Rayu. Eu gostaria que você me contasse como conheceu o Zain, como ele era com você, como é a pessoa Zain. A Zain, eu conheci ela no serviço, eu sou auxiliar de limpeza num parque, e aí eu vi que ela estava meio que ali rondando, perdida, suja, e aí ela veio até a mim, pediu comida, e aí pediu para falar com o dono do parque não se encontrava, eu perguntei para ela por que ela queria falar com o dono do parque, ela me disse que ela precisava de um emprego, e aí eu dei comida para ela, e aí depois, quando eu estava voltando para casa, foi quando ela me abordou pedindo mais comida, que ela já tinha passado uma noite no parque. Você aceitou ela em casa, né? E ela ficou junto com o Jonas. Como era a relação entre os dois? No primeiro momento, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu não conhecia ela direito, né? Mas depois eu vi que eles começaram a se entrosar e ela cuidava muito bem dele, me ajudava bastante. E aí eu fui tendo mais confiança nela. A minha última pergunta, nossa última pergunta, eu gostaria de saber se você já foi pressionada pelo comerciante Aspro a trocar o seu filho Jonas para conseguir uma identidade. Sim. Eu não tinha muita noção do que o Aspro fazia, a não ser a questão da documentação. Eu precisava muito daquela documentação para mim não ser presa e o meu filho ficar sem ninguém. E ele, sim, várias vezes falou que ele poderia conseguir esse documento antes de eu juntar o dinheiro e ele iria para uma família que pudesse criar ele, porque ele não teria direito a ir nem para a escola. Agora eu passo minha palavra para minha colega Eduarda, que ela vai fazer as 2 últimas perguntas. Gostaria de desejar boa noite a Vossas Excelências, ao corpo de jurados aqui presente e a todos. Raio, antes de você se tornar ilegal aqui no Brasil, você morava numa casa da sua patroa, onde você tinha segurança, você tinha comida. Por que você fugiu de lá? Porque quando eu engravidei do meu patrão, eu me vi numa situação complicada e antes que ela descobrisse, eu resolvi sair de lá. Para proteger o seu filho, então? Sim. E quando você deixou a Zain, o Jonas com a Zain, você confiava nela? Sim, foi como eu falei antes. O primeiro dia eu fiquei um pouco preocupada, porque eu ainda não conhecia, mas eu não tinha com quem deixar meu filho. E aí depois, com o tempo, eu vi que a Zain era uma pessoa confiável. Sim, sem mais perguntas. A senhora está dispensada, tem uma boa noite, peço que aguarde no salão até o final da sessão. Próxima testemunha, senhor Aspro. Peço que as agentes da SUSEP conduzam a testemunha no plenário. Senhor Aspro, o senhor é brasileiro? Sim. Eu vou lhe advertir que se o senhor mentir ou mentir se é algo que não sabe, mais do que viu, mais do que tem certeza, tentar de alguma forma, com o seu depoimento, beneficiar ou prejudicar alguém, é que o senhor vai ser processado e condenado por crime de falso testemunho. O senhor se compromete a dizer a verdade no que lhe perguntar? Sim, me comprometo. Perguntas pelo Ministério Público. Remova as algemas. Foi para você que a Zain vendeu o Jonas, correto? Correto. Por R$500. Isso mesmo? Exato. Aspro, em algum momento você induziu ou forçou a Zain a vender o Jonas para você? Não. Ela que veio até mim com o Jonas.
Quando a Zain vendeu o Jonas para você, ela estava muito animada com a ideia de ir embora do país? Estava. Sem mais perguntas. Pela defesa. Senhor Asper, boa noite. Por que o senhor está preso? Falsificação de documentos e tráfico internacional de pessoas. Como o senhor conheceu a Zain? Por favor, conte-nos com riqueza de detalhes. Eu tive um único contato com ela. Foram poucas palavras. Ela chegou até mim com o Jonas. A princípio, olhando, eu achei que fossem 2 crianças. E ela estava desesperada, porque a Haril teria deixado ela cuidando do Jonas. Ela não tinha condição nenhuma de cuidar dele. E ela veio até mim para me oferecer o Jonas, para que eu conseguisse algum dinheiro para ela. O senhor não ofereceu nada em troca, não foi o senhor que, primeiramente, cogitou a possibilidade dela dar o Jonas ao senhor em troca da possibilidade dela viajar? Ela já veio com o Jonas para me entregar. Qual era o seu interesse pelo Jonas? Só queria ajudar, porque antes, quando ele estava com a Haril, ele já não tinha ela não tinha condição de cuidar dele. E depois, quando a Zain veio até mim com o Jonas dizendo que ele havia sumido e ela estava cuidando dele há muito tempo, eu vi a oportunidade de poder dar uma vida melhor para ele. Então a Zain não relutou em entregar o Jonas a você? Não. Muito obrigado, o senhor está dispensado. Tenha uma boa noite. Peço que aguarde no salão até o final da sessão. Eu peço que a ré se posicione para que seja inquirida. Senhora Zain? Sim. Eu passo a palavra ao Ministério Público para que inicie com as perguntas. Qual a sua relação de trabalho com o Assad? Era um trabalho exploratório ou não se passava de uma relação entre empregada e empregador? Minha relação com o Assad era exploratória. Minha família morava de favor na casa que consegui para minha família. E meus pais, então, faziam com que eu trabalhasse nesse comércio do Assad. Então, era exploratório. O Assad era violento com você ou violento com pessoas da sua família? Não, em nenhum momento ele foi violento. Zain, em relação ao que consta nos autos, após os seus pais darem sua irmã ao Assad, você ficou indignada com a situação e decidiu ir embora para sua avó. Porém, durante o caminho até a casa da sua avó, você resolveu parar e ficar num parque de diversões. Foi nesse parque que você conheceu a Haril. Pois bem, também pelo que consta nos autos, seu primeiro contato com a Haril foi para pedir comida. E quando ela estava indo para casa no final do expediente, ela te deu a comida que você solicitou? Sim, eu dormi no parque e fui pedir para ela emprego se o dono do parque estava lá porque eu queria procurar emprego. E como a gente tinha posado no parque, eu acabei me simpatizando por ela. Eu procurei ela e ela me levou até a casa dela onde ela me deu comida. Quando a Haril não voltou mais para casa, porque ela foi presa pela polícia brasileira por ser uma imigrante ilegal no país, ficou sob sua responsabilidade o Jonas, filho de Haril. Pelo que consta no processo, você se virava muito bem com crianças, porque você tem vários irmãos e ajudava sua mãe a cuidar deles. Então eu te peço, por que você decidiu vender o Jonas para o Asper? Não foi bem assim. Eu não sabia que a Haril tinha sido presa. Eu não sabia que ela estava ilegal aqui no país. Ela disse que ia telefonar para a mãe dela, que ela ia para o mercado e ela não retornou. Então eu fiquei sozinha cuidando do Jonas, porque eu já tinha experiência de casa isso. E eu só me vi obrigada a vender o Jonas porque eu conheci o Asper. E ele me induziu
Ionas. Mas a situação ficou tão crítica que eu vendi as coisas de dentro de casa para poder sobreviver. E como eu não estava sem saída, eu acabei oferecendo Ionas. Por esse motivo. Agora vamos voltar ao dia em que você fez a crueldade com o Assad. Após você vender o inocente Ionas de apenas 2 anos de idade ao Aspro, você retornou para sua casa para conseguir uma foto sua para entregá-la ao Aspro, para ele conseguir fazer seus documentos para ir embora do país, com o dinheiro da venda do Ionas. Foi aí que, após uma briga com seu pai, que você descobriu o que havia acontecido com Sarah. Após você descobrir o que aconteceu com ela, pelo que consta no processo, você foi até a cozinha, gritando para o seu pai. Após seu pai dizer que Sarah tinha ido embora, morrido, também consta no processo que em determinada audiência você disse assim: estou presa porque esfaqueei um filho da puta. Podemos afirmar então, Azaim, que você não sente nenhum remorso com o que fez com o Assad. E que se pudesse, faria novamente. E que o que você fez não se passou de uma mera vingança como o que infelizmente aconteceu com sua irmã? Vingança. Eu não tenho remorso. Não tenho remorso, sabe por quê? Porque era minha irmã. Se eu pudesse fazer isso de novo. Porque eu estava defendendo ela de todas as maldades que eu via. Por esse motivo, eu falei de novo, eu não tenho remorso. Isso não foi uma vingança. Isso foi para honrar minha irmã. Espero que vocês tenham ouvido isso bem. Foi para honrar ela por todos os maus tratos que ela teve. E ela não teve como se defender quando ela foi expulsa de casa. Vocês têm noção do que é isso? Senhora Zaine, a senhora terminou de responder a pergunta. Sem mais perguntas. A defesa. Boa noite ainda. Noite. Com quem você tinha a maior ligação na sua família? Era com a minha irmã, a Sarah. Qual foi o pior momento que você já teve na vida? Eu descobri que a Sarah tinha se tornado mocinha. Ela menstruou. E eu tive conhecimento de outra família que aconteceu isso com uma moça e a mãe expulsou de casa, fez ela ir se casar obrigada e isso ia ocorrer com a Sarah também. Então você tentou esconder isso, né? De todas as formas, para proteger a Sarah. Sempre. Como era o relacionamento com seus pais? Era horrível. Miséria. A minha mãe prendia algumas crianças nas correntes para elas não poderem se movimentar muito dentro de casa. E as únicas palavras de carinho que ela tinha, que eles tiveram comigo, eram palavras que eu não vou falar agora porque são palavras indecentes. Que tipo de trabalho você fazia junto com o Assad? Trabalhei para o Assad fazendo entregas com carrinhos, como se fossem carrinhos de entrega. Então eu entregava botijão de gás. E muitas vezes era muito longe para ir, então eu tinha que levar o botijão de gás e ainda tinha que arrumar um botijão de gás para as pessoas. E ajudava ali no comércio dele. Qual foi a briga mais feia que você teve com a sua mãe e por quê? Eu voltei para casa porque eu estava pensando em fugir com a Sarah. E quando eu cheguei dentro de casa, ela estava expulsando ela para ela ir morar uma vez com o Assad. E eu tentei impedir de todas as formas. A minha irmã não queria ir com ele em nenhum momento. Ela só gritava e eu tentei apartar de todo jeito. E nesse momento que elas estavam levando ela embora, ela me bateu muito. Então ela me deu uma surra. Muito obrigado, Zain. Vou passar as últimas perguntas para minha colega. Boa noite, Zain. Boa noite. Zain, me fala, por favor, se antes do ocorrido com a tua irmã, desse lamentável ocorrido,
se em algum momento você lembra de ter tido alguma intriga com Assad, algum desentendimento, qualquer coisa que te fizesse ter algum sentimento ruim por Assad? Eu sabia das intenções dele com a minha irmã, porque ele me pagava com cigarro para minha mãe e mandava alcaçuz e macarrão para minha irmã, sempre. E eu sabia dessas intenções, eram más intenções. E esses agrados, eles eram única e exclusivamente para sua irmã e para sua mãe? Eu sei que é difícil falar sobre isso, eu sei que não está sendo fácil para você, mas eu gostaria que você relatasse, se é que você consegue, o que você sentiu no momento em que soube da morte da sua irmã, quando você voltou para casa em busca dos seus documentos e teve a notícia de que a sua irmã havia morrido na porta do hospital porque teria engravidado após um casamento forçado. O que você sentiu? O que passou pela sua cabeça naquele momento? Eu fiquei com muita raiva. Raiva, acho que ódio. Misturou tudo. Um acúmulo. Cheguei em casa, depois que eu tinha fugido, eu voltei pra casa, eu queria meus documentos. Cheguei lá, queria meus documentos. E eu vi que eu era um parasita, porque eu não tinha documentos. Eu não era ninguém. Meu pai falou que se me tirasse pela janela, não ia dar em nada. Porque eu não era nada, porque eu não tinha documentos. E aí eles me contam que a minha irmã morreu na porta do hospital porque ela não tinha também documentos. Foi uma mistura. Misturou tudo. Foi raiva, foi ódio, foi sentimento. E eu fiz isso pela dor. Foi a dor que me motivou a fazer o que eu fiz com o Assad. Muita dor, pensando na minha irmã. Por ela. Não foi vingança, foi por ela. Então você disse que não foi por vingança, foi motivada única e exclusivamente pela dor do momento. Sim. Sem mais perguntas, Excelência. Pode sentar junto com seus advogados. Senhores, dando início ao debate, o Ministério Público tem a palavra por 15 minutos, agora são 20 horas e 24 minutos. Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer e uma honra estar neste plenário esta noite com a presença de Vossas Excelências na presidência. Esse caso de deveras exaustão e Vossas Excelências demonstraram esmero, uma força de vontade e uma garra enorme para fazerem que ao final dos trabalhos os feitos cheguem ao seu fim. As minhas colegas promotoras, quanto a honra que eu tenho desempenhado meu trabalho ao lado de Vossas Excelências. Ao final do trabalho, independente da justiça que será entregue à sociedade, já posso dizer que estou muito feliz de ter trabalhado ao lado de vocês. Eu quero cumprimentar também os advogados de defesa, porque tenho certeza que se debruçaram neste trabalho da mesma forma que nós. Sinto-me bastante tranquilo em dizer que vocês representam muito bem a advocacia criminal e que a defesa da ré está muito bem representada. Eu quero cumprimentar também aqui o público presente, que não representa apenas os estudantes de direito da faculdade, mas de toda a sociedade em geral, autoridades, familiares e professores. A gente quer que a sociedade veja como funciona o Tribunal do Júri, a importância que este momento tem. O Tribunal do Júri é aquele momento em que nós estamos aqui para julgar os piores crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri é o momento que a sociedade senta aqui e dizem como vocês querem ser tratados. É a isso que se resume o Tribunal do Júri. Eu quero deixar meus últimos cumprimentos aos senhores jurados. Vocês são a figura central de hoje. Hoje vocês defendem a vida e hoje vocês terão a possibilidade de sentir na pele o que é fazer justiça, o que é se manifestar pelo outro. A propósito, senhores, eu devo dizer que o papel do Ministério Público não é sempre buscar a condenação do réu. Se postulamos a condenação de uma pessoa com fervor e exigimos a sua condenação, é porque estamos convictos de que ali existem provas suficientes para tal. Nós não somos obrigados a acusar o inocente. Aliás, é muito comum pedirmos a absolvição do réu quando não há provas. Um exemplo muito claro sobre isso foi semana passada no Fórum aqui de Farroupilha, onde foi pedido a absolvição do réu. Então, esse mito de que o Ministério Público busca
busca a condenação do réu a todo custo, ele simplesmente não existe. Nós somos promotores de justiça e é com ela que nós estamos comprometidos. Senhoras e senhores, o caso que está sendo julgado esta noite é o caso do Assad, que por circunstâncias inexplicáveis ficou dessa maneira pela ré, quase perdendo sua vida. Ele, além de não ter mais o seu direito de andar, ele não vai poder fazer nenhuma atividade mais sem ser assistido. Eu quero que fique bem claro isso para vocês. A ré está sendo acusada, como os senhores, as excelências falaram, por homicídio na modalidade tentada. Além de querer que a ré seja condenada pelo homicídio na modalidade tentada, queremos que sejam aceitas as qualificadoras juridicamente cabíveis, que é o caso do inciso 2 e 4 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, que dizem quando o crime é cometido por motivo fútil, que as excelências já explicaram, e quando o autor do crime não deixou chances para que a vítima se defendesse, que deixasse difícil que a vítima se tentasse se defender do que aconteceu com ela pelas costas. Ou seja, excelências, foi absolutamente o que aconteceu. A vítima, o Assad, estava trabalhando em seu estabelecimento comercial como todos os dias e foi pego de surpresa pela ré, levando uma facada na sua espinha medular e deixando para sempre assim. Vale ressaltar que a ré apenas não desferiu mais facadas porque o seu pai chegou e a impediu, porque ela estava tomada pela vingança. É vingança que ela fez aqui e queria dar mais de uma. Ela só conseguiu uma porque o seu pai chegou e a impediu. Motivo extremamente fútil, excelências, porque a ré tentou tirar a vida do Assad em razão de desavenças pessoais. Não havia causa suficiente para o crime. Já pensaram se nós fôssemos fazer justiça com as próprias mãos, se nós, com todas as pessoas que nós tivéssemos desavenças pessoais? Já pensaram o que seria, né? O que seria se nós fôssemos lá e tirássemos a vida ou tentássemos tirar a vida de qualquer pessoa que nós tivéssemos desavenças pessoais? Isso seria uma ilicitude para o crime? Eu acho que o tempo que a gente fazia vingança com as próprias mãos, eu acho que já está ultrapassado há muito tempo, acredito eu. Acredito que nós temos a justiça, o judiciário para quê então? Para quê? Aqui caracteriza muito bem o motivo fútil. Não havia causa. Não havia. O Assad era chefe da ré, que posteriormente se casaria com a irmã da ré, a Sara. Como vocês já sabem, excelência, Sara não está mais conosco hoje. Ela acabou perdendo sua vida na porta do hospital. Ela não tinha documentos. Aí ela não conseguiu ser internada e com isso acabou morrendo na porta do hospital. Mas eu quero que fique claro que o Assad não teve culpa alguma com a morte de Sara. Ele não teve culpa. Sara não conseguiu ser internada no hospital. Se Sara fosse internada, se ela tivesse documento, talvez ela estivesse aqui conosco hoje e nós não estaríamos tendo esse julgamento. Talvez a Azaim, que veio aqui, se fez de vítima, talvez ela teria um sobrinho e nada disso teria acontecido. Ela já havia aceitado o caso. Sabe por que ela já havia aceitado o caso? Porque a Rail disse aqui em plenário esta noite, em nenhum momento ela comentou que odiava uma pessoa chamada Assad para ela, que ela queria matar essa pessoa. Por quê? Porque ela já havia aceitado. Ela mesma disse, ela teve uma amiga que daquela idade se casou e não aconteceu nada com ela. Inclusive ela está casada agora. Ela já havia aceitado o que aconteceu. Ela já havia. O Assad não teve culpa. O Assad mesmo falou que a madrasta dele casou-se muito cedo. A gente entende que era uma gravidez de risco, mas ela não morreu por circunstâncias do Assad. Ela morreu por circunstâncias que ela não conseguiu ser internada no hospital. Mas talvez a gente possa colocar essa culpa nos pais que não fizeram a documentação dos filhos, mas depois, mais adiante, eu vou mostrar para vocês que os pais também não tiveram culpa nisso, porque eles não tinham o amparo do Estado. Eles não tinham a mesma informação que nós temos. Vale ressaltar que o caso ocorreu numa região, aqui em Farroupilha, mas era numa região onde eles não tinham as informações que nós temos. Aqui as testemunhas falaram, eles não tinham acesso à informação, eles não tinham acesso à internet, eles não tinham acesso ao jornal. Para eles, aquilo que aconteceu, para eles a filha casar mais nova, para eles aquilo era absolutamente normal, excelências. Talvez vocês pensem assim, meu Deus, isso já é ultrapassado, isso é do século passado. Mas eu quero que vocês saibam que eles não tinham informações. O que seria de nós sem informações? A gente não sabia que era proibido. Há pouco tempo atrás, no século passado, nossos avós, eles tinham 11, 12 filhos, 15 filhos. Vocês acham por que eles tinham 11, 12, 15
Vocês acham que eles gostavam de ter vários filhos? Porque eles queriam amar ou porque eles queriam ter um time de futebol? Não, eles tinham vários filhos para os seus filhos ajudarem no trabalho. Eles faziam vários filhos para os filhos ajudarem eles. O caso do Selim é o que aconteceu aqui. Eles tinham vários filhos. Sim, eles tinham, se eu não me engano, que consta no processo, eles eram 12, contando com a Ré e a Sara que não estamos aqui. Sim, entendem? Então, isso aqui, eu quero que fique claro que o contexto dele, a informação que nós temos não é a mesma informação que eles tinham. O Selim, sim, ele tinha um pensamento ultrapassado, eu concordo com vocês, ele tinha, mas o contexto que ele estava, a região onde ele estava, como eles eram submetidos àquilo, o levou a fazer o que ele fez de entregar a filha. Aqui, ó, o Selim falou durante o processo, está no caso, ele entregou a filha dele para dar a ela melhores condições de vida. Vejam bem, excelências, sabe, a filha dele, uma menina, dormia em colchão com mais 11 irmãos. Mais 11 irmãos. Ela não tinha comida, seus irmãos eles não tinham comida. Sabem o que eles comiam? Sabe o que eles comiam? Gelo com açúcar, porque eles não tinham condições, os pais não tinham condições de darem comida a eles. O pai viu ali uma oportunidade de conseguir uma cama para a menina, de conseguir o melhor para ela. Sim, ela era nova, mas como eu acabei de falar, isso era comum para ele, assim como para os nossos avós no passado também era comum. Também era comum isso que aconteceu. Agora, senhores, eu quero falar, a defesa irá alegar aqui que o Selim fez uma venda. Acabei de falar, o que o Selim fez não foi uma venda, o que ele fez foi por estado de necessidade. Ele via que a filha teria condições melhores de vida e entregou o filho ao Assad. Mais à frente, eu irei falar para vocês quem está nesse plenário aqui que fez uma venda. Fez uma venda por R$500 de uma criança inocente de 2 anos. Vejam bem, sabe o que é uma venda? É quando você dá algo e ganha algo em troca. Isso é uma venda. O que o Selim fez? O que o Selim ganhou em troca? Ele não ganhou nada em troca. Ele entregou sua filha ao Assad porque ele queria condições melhores para ela. Mas tem alguém aqui no plenário que ganhou em troca, que satisfez um desejo vendendo uma criança. Mas primeiro, eu quero falar sobre a testemunha que a defesa irá alegar como a testemunha, a pessoa que irá poder falar sobre a integridade da Zain. A Rail que testemunhou aqui hoje. Pois bem, senhores, a Rail estava ilegalmente aqui no Brasil. A Rail comprava documentos falsos feitos pelo traficante que a revendeu o seu filho, o Jonas. A Rail tentou fraudar a imigração. Senhores, Rail deixava seu filho trancado dentro do banheiro do seu trabalho. Ela trabalhava e aquela criança ficava lá dentro enquanto ela trabalhasse. Pois bem, ela não tinha com quem deixar. Mas então por que não ficou no seu país? Por que submeteu uma criança? Vocês ouviram aqui, a Rail é a pessoa, será que é a pessoa íntegra e certa que a defesa irá alegar? Que falou sobre o caráter da Zain, mas a Rail teve um filho com um homem casado. Ela era doméstica e teve a capacidade de ter relações sexuais com um homem casado e teve um filho. A Rail, ela disse que ela levou sua filha, a Zain para sua casa para cuidar dela, porque sentiu ela comovida. Não foi isso que ela fez. Sabe o que ela fez? Foi o total interesse. Ela viu ali no momento que a Zain abordou ela viu ali um momento para pedir, porque ela ia conseguir alguém para cuidar do seu filho enquanto ela trabalhasse. Ela não quis ajudar a Zain. A Rail queria alguém para cuidar do seu filho enquanto trabalhasse. É isso. E sobre o que eu falei, que então, durante todo o plenário, o processo, em nenhum momento a Rail ficou sabendo pela Ré que ela odiava alguém no Assad. Então, é totalmente insignificante. Ela não tinha um ódio, ela não tinha um rancor que estava comovendo ela para fazer o que fez com Assad. Ela já havia aceitado, porque aquilo, no contexto dele, na região onde eles moram, aquilo era totalmente aceitável. Agora, excelências, vamos falar da Zain. A Zain nada mais é do que uma pessoa revoltada e sem controle. É isso que a Zain é. A Zain teve a capacidade de vender uma criança de 2 anos para o traficante de pessoas.
Meu Deus. Para fazer o quê? Para simplesmente fazer a sua satisfação de ir embora do país. Eu quero ressaltar aqui no plenário que nenhum dos filhos de Celim e Suad, assim como a Ré, possuem documentos. Eles sequer possuem televisão ou alguma coisa assim. Claro, é muito fácil a defesa vir aqui e julgar os seus pais. É muito fácil julgar os seus pais porque eles tinham 12 filhos. Mas vejam bem, esse dia eu li uma matéria de uma mulher que morava no interior e ela foi pegar anticoncepcional no posto de saúde. Vejam bem, ela não sabia como tomar, como usar o anticoncepcional. Sabe o que ela fez com o anticoncepcional? Ela colocou no seu órgão genital. Ela não sabia que se tomava pela boca. Vocês devem pensar, meu Deus, isso é coisa do passado. Não, isso é uma matéria do ano passado. É do ano passado. Por quê? Porque eles não tinham acesso à informação, que é o caso que aconteceu com eles. Eles não tinham acesso à informação, eles não sabiam que era proibido casar. Eles não estavam no mesmo contexto que nós estamos. É muito fácil julgar os pais dela. É muito fácil. É fácil a gente colocar a culpa nos outros. É muito fácil eu também colocar a culpa nos meus pais por algo que eu não consigo. É isso que está acontecendo aqui. O Estado não dava amparo nenhum para os pais. Amparo. Eles não tinham Bolsa Família, eles não tinham nada, gente. Eles não tinham absolutamente nada. 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 A defesa vai querer justificar de toda maneira a atrocidade que a Ré fez com a vítima. Mas simplesmente não existe. Simplesmente não existe. Para finalizar, então, quero dizer que o Assad dava comida para a família. A Ré aqui blefou. Não foi isso mesmo. A Ré dava comida para todos. Para todos. Para todos. Não era só para a irmã dela, era para todos. O apartamento onde eles moravam era cedido pelo Assad. Era cedido. O Assad nunca foi violento com a Ré. Nunca. O Assad nunca foi violento com a Sara. A Sara morreu por circunstâncias de não ter sido conseguida atendida no hospital. O Assad não teve culpa nenhuma do que aconteceu com ela. Culpa nenhuma. Nenhuma. Então está sob a responsabilidade de vocês, senhoras e senhores, de fazerem justiça esta noite. Nós não podemos deixar que um simples ato de vingança torne ilicitude para um crime. Nós, enquanto sociedade civilizada, não devemos aceitar que esses tipos de atos fiquem impunes. 30 segundos, doutor. Já, terminei já. A defesa tem 15 minutos, agora são 20 horas e 39. Prezados, mais uma vez eu gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, dizer que é um prazer estar aqui diante do trabalho dos nobres juízes e também dos nobres jurados que foram não escolhidos, mas que puderam ter a opção de estar aqui hoje, porque são pessoas idôneas. Vocês, na verdade, construíram essa possibilidade de estar aqui. Pessoas não idôneas não podem compor o júri. Então, é um prazer estar diante de pessoas tão idôneas que são capazes de julgar e de entender o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Cumprimento também o colega promotor, os colegas promotores, as colegas promotoras. De antemão, gostaria de parabenizar o excelente trabalho. É visível a dedicação de todos. Eu acredito que todos aqui queremos nada mais, nada menos do que a justiça, né? Então, eu gostaria de parabenizá-los já, desde já. Agora eu vou me dedicar mais especificamente aos ilustres jurados que estão aqui à minha frente, porque na verdade hoje o papel é de vocês. Hoje vocês estão aqui não simplesmente para julgar ou para verificar um processo ou qualquer delito que tenha acontecido. Vocês estão aqui hoje para decidir sobre a vida de uma pessoa. A vida de uma jovem de 18 anos de idade que até hoje não teve uma oportunidade na vida, uma oportunidade de realmente viver uma vida digna, uma vida que todo mundo busca. Até hoje, essa jovem não pôde realmente saber o que é viver. Vocês estão hoje com a vida dela em suas mãos. É isso que vocês têm que entender. Para nós, advogados, é bastante comum a gente estar nessa situação. Então, infelizmente, a gente acaba sabendo da dificuldade que é de realmente se sentir responsável pelo futuro de uma pessoa, de uma jovem, nesse caso, de 18 anos de idade.
Nesse momento, senhores, é exatamente isso. Eu só quero que vocês não entendam essa solenidade como mais um processo. Eu quero que vocês saibam da responsabilidade de vocês, da vida dessa pessoa. Vocês agora vão decidir o que vai acontecer daqui pra frente. O que passou, passou. Sara morreu, Sara não volta. Infelizmente, Sara morreu. Zain vai sofrer o resto da vida, com certeza. Ela vai sofrer essa dor, essa perda, esse sofrimento, mas Sara não vai voltar. Agora, então, a gente tem que decidir o que fazer com Zain. Quais os motivos? Por que ela cometeu esse delito? Qual é a índole dessa pessoa? Se ela merece realmente estar no presídio onde ela já está presa. Ela foi presa no dia, no ato, e ela já está lá entre bandidos de todas as classes que vocês possam imaginar. Bandidos terríveis, que matam todos os dias, que roubam, que assaltam bancos. Ela já está nesse meio. E a gente vai decidir se ela merece realmente continuar nesse meio ou se ela pode ter uma nova chance. É isso que nós vamos decidir nessa noite, senhores. E eu gostaria que vocês entendessem qual é o intuito do tribunal do júri. Por que esse tribunal é diferente dos outros processos? Por que a gente julga através do tribunal do júri? Eu quero que vocês entendam que no processo normal é preciso se ater restritamente às provas que constam nos autos do processo. Vocês têm acesso aos autos do processo, eles estão em suas mãos. No processo normal é só isso que vale, porque de nada adianta você ter provas condenando e achar que mesmo assim a pessoa não merece ser condenada. Se tem provas, vai ser condenada. Mas vocês não. Vocês estão aqui para julgar com a sua íntima convicção. É isso que diz na lei. É a íntima convicção de cada um de vocês. Vocês vão se colocar no lugar do réu, vocês vão se colocar no lugar do pai, da mãe, como os promotores aqui muito bem falaram, que passaram por situações diversas, mas vocês vão se colocar principalmente no lugar da ré que está aqui hoje sendo julgada. É no lugar dela que vocês vão se colocar e por sua íntima convicção vocês vão decidir qual o futuro dessa pessoa. Senhores, no tribunal do júri, que vocês poderão decidir acerca da vida de uma pessoa, ainda que existam provas, vocês podem sim absolver. Vocês podem entender que ela merece ser perdoada. Vocês podem entender que todo o contexto da história justifica o que ocorreu. E é isso que a gente pretende demonstrar aqui. É claro que nós, advogados, os promotores, nós temos, principalmente nós, a defesa, que trazer as vias de fato e os elementos jurídicos do processo. Nós precisamos trazer esses elementos. Mas vocês podem ouvir as alegações da acusação, e vocês podem ouvir também as alegações da defesa e podem decidir por absolver independente das circunstâncias. Vocês não vão ter que justificar para os juízes o porquê que vocês estão decidindo dessa forma. É a íntima convicção de vocês. Eu gostaria de lembrar aqui uma passagem, senhores. Eu acho que a história ela já está muito clara. Zain, com seus irmãos, seus demais irmãos, ela era escravizada. Eles trabalhavam para Assad, eles não ganhavam nada de Assad, eles trabalhavam. E Zain e todos os irmãos menores vendiam produtos na rua para sustentar a família, trabalhavam puxando botijão de gás no braço. Isso desde os seus 5, 6, 10 anos de idade. Eles trabalhavam. Então não vem aqui o senhor promotor, com todo respeito, nos dizer que Assad doava ou que dava alguma coisa de boa vontade para a família de Zain. Isso jamais aconteceu. Assad usufruía dos serviços das crianças da família. Enquanto um pai ficava em casa, na maioria das vezes, como foi relatado nos autos do processo, pela ré e por outras testemunhas em outros momentos, o pai ficava em casa, a mãe ficava em casa e as crianças trabalhavam. Então, não justifica 2 adultos em casa enquanto as crianças estão na rua trabalhando. Eu quero que vocês entendam isso, que não teve nenhum tipo de doação de Assad, nenhum tipo de ajuda de boa vontade. Assad não ajudou a família de Zain em momento algum. A única coisa que aconteceu é que Assad queria se casar com a filha do casal, vocês ouviram antes,
tinha interesse na menina de 14 anos de idade, e o que ele fez? Comprou ela. Comprou a troco de quê? De comida, do aluguel. Vocês não vão precisar me pagar o aluguel, vocês não vão precisar de nada. Eu dou comida, eu dou trabalho, escravo para os seus filhos, e vocês me deem a Sara. Mas em momento algum ele tentou cortejar a Sara. Em momento algum Sara consentiu com isso. Sara era uma menina inocente, uma criança. Da mesma forma que o promotor falou que a família não tinha nenhum tipo de informação, o que na verdade é contestável, porque nos dias de hoje não é que nem nos tempos da minha avó, da avó de vocês. Eu acredito que não. Hoje a informação está muito mais facilitada. Mas de qualquer forma, para Sara, que sempre só trabalhou e nem podia ir para a escola, assim como o Zain, que tinha vontade de ir para a escola, como eles não puderam ir para a escola, eles não tinham informação. E Sara realmente não sabia do que se tratava. Não sabia nem por que estava sendo entregue para Assad. Sara não sabia. Sara teve a sua primeira menstruação quando Zain tentou protegê-la, dizendo: esconde, não fala. Não fala. Você não viu o que aconteceu com a fulana? Eles vão te entregar para um homem. Se você demonstrar que você já é mulher, eles vão te entregar para um homem. Mas Sara era totalmente inocente. Ela nem entendia quando teve a sua primeira menstruação, nem sabia do que se tratava. Então, tentem imaginar o tamanho da crueldade pela qual essa menina passou. Só tentem imaginar. Eu fico pensando, senhores e senhoras, eu não sei se vocês têm filhos, se vocês têm filhas, irmãos, irmãs. Eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão adolescente, ele tem 17 anos de idade. E eu, muitas vezes me preocupo com ele. Ele nasceu quando eu tinha 12 anos de idade, então eu acompanhei a infância, eu ajudei a cuidar, eu me sinto um tanto mãe dele. E eu fico me imaginando assim, quando ele sai, olha que perigo, a gente vê nas redes sociais, abuso contra criança, meninos e meninas, hoje em dia é comum, não importa. O assédio sexual, o abuso sexual, eu fico preocupada com meu irmão. E eu fico me perguntando o que se passou com Sara e o que passou com Zain, quando viu a irmã dele sendo levada, arrastada, ela foi arrastada, ela não foi com as próprias pernas. O pai arrastou ela, colocou na moto e levou e entregou para Assad. Ela esperneava e gritava dizendo que não queria ir. Ela não queria ir. Zain tentou impedir, o que a mãe fez? Espancou Zain. A mãe espancou Zain e trancou Zain e disse: você vai ficar quieto, você não manda nada, você não sabe de nada. Enquanto a outra filha, mais jovem, ainda mais jovem que Zain, estava sendo arrastada para ir de encontro a um homem mais velho, que sabia muito bem o que estava fazendo, diferente da vítima, que foi a Sara. Na verdade, a única vítima em toda essa história foi a Sara, e agora nesse momento está sendo Zain. Porque Zain nada mais fez do que defender a honra da própria irmã. Eu defenderia a honra do meu irmão. Eu não sei o que eu faria se acontecesse isso com o meu irmão. O que vocês fariam? O que vocês fariam se fosse com a irmã, com o irmão, com o filho de vocês? Eu tenho um irmão menino, adolescente, e eu me preocupo com isso. Quando ele diz: eu vou lá em tal lugar, vai ter fulano, vai ter ciclano, eu me preocupo. Eu penso: será que não tem gente sem vergonha? Será que não vão abusar dele? Ele é um marmanjo e eu me preocupo. Agora vocês imaginem Sara, uma criança pequena, frágil, delicada, inocente. Vocês conseguem imaginar o sofrimento que ela passou e que Zain passou pensando no sofrimento dela? Eu não consigo imaginar. Eu acredito que doía em Zain mais do que na própria Sara. Eu acredito. E eu acredito que doeria em vocês se fosse com alguém da família de vocês. Eu acredito que vocês dariam a vida de vocês, como Zain tentou fazer, mas foi impedido porque foi espancado, tentando proteger a irmã. Vejam, senhores e senhoras, eu havia preparado um discurso aqui, mas eu preciso falar, me ater aos fatos mais relevantes que parecem não ter ficado claro. Parece que não ficou claro que Zain teve que fugir, consta nos autos do processo. Zain teve que fugir de casa porque ele não aguentava mais. Quando ele viu que a irmã foi arrastada, ele foi espancado, ele não podia fazer mais nada para se proteger, para proteger os irmãos mais novos, fugiu de casa. Fugiu. E o que ele fez? Foi procurar trabalho, coisa que o pai e que a mãe em momento algum tentou fazer. Em momento algum. Nunca se falou aqui, se mencionou que tentou procurar um trabalho. Nunca. Ah, mas a minha cultura, gente, nós estamos, olha a época que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que assim, chega de escravidão. Não sou eu que tenho que achar, na verdade, mas está muito
escravidão. A informação está aí, não teve acesso. Não teve acesso à informação, não teve auxílio do governo e buscou? Buscou auxílio do governo? Não fez nem os documentos dos filhos. Quando é que soube que não teria ajuda do governo se nem buscou? Vocês têm que considerar isso. Vocês têm que considerar. Senhor, como o meu tempo está acabando, infelizmente eu vou ter que pular diversas falas aqui que seria de grande relevo, seria muito relevante para vocês, mas eu quero deixar claro uma coisa. Zain não proferiu uma facada em Assad por vingança. Não, foi pela dor. Única e exclusivamente pela dor. Como eu falei para vocês, eu não imagino a dor que ela sentiu quando soube que a irmã morreu, que já tinha passado por tantas outros sofrimentos, já tinha sido levada, forçada a ter relações com um homem, e depois disso ainda veio morrer na porta de um hospital. Eu não imagino a dor que Zain sentiu, mas foi a dor que motivou ele a ir dar uma facada em Assad. E digo mais, o crime que está sendo acusado, o crime sobre o qual Zain está sendo acusada, não procede, é injusto. Ele não tentou matar, ele nada mais fez do que uma lesão corporal grave. Sim, uma lesão corporal grave. Porque eu quero que fique claro que não consta nos autos nenhum laudo que ele tenha ficado com alguma deficiência. Eu não sei por que esse senhor está de cadeira de rodas hoje. Eu não sei. Nos autos não consta nenhum laudo dizendo que ele ficou com alguma deficiência. Não consta. Podem procurar. Vocês têm os laudos aí nas mãos de vocês. Então eu quero que vocês vejam a gravidade da encenação de toda essa situação e que vocês percebam realmente quem é a vítima daqui. E que vocês entendam que agora nós vamos pedir a desqualificação do processo, a desqualificação do delito de tentativa de homicídio. Nós estamos pedindo para que ele seja desqualificado para simplesmente lesão corporal grave, porque foi isso que aconteceu, não foi uma tentativa de assassinato. Até porque a altura que Zain acertou, consta nos autos do processo, não era no órgão vital. Até porque Assad é muito maior que Zain, consta nos autos do processo, as informações de cada um. Ele é muito maior, ele poderia ter corrido, poderia ter se defendido. Ok? Ele não foi atingido de surpresa, de forma que não poderia fugir, que não poderia tentar correr. O que aconteceu foi que realmente os familiares chegaram e seguraram Zain. Os familiares seguraram Zain, é verdade. Ele poderia ter feito pior, mas não fez. Não fez. E a facada não foi um órgão vital tentando matar, porque eu entendo que se eu quero matar, eu vou dar uma facada no coração. Isso seria um crime impossível. Eu não posso te matar tentando uma facada no teu braço. No seu momento, senhor. Eu não posso... Doutor, só uma questão de ordem. Eu acho que a defesa não está falando do mesmo processo que nós, porque ficou bem claro, a Zain falou ali que ela queria matar. Doutor, só o senhor pode arguir na réplica em seguida, só um momento. Já está acabando o tempo da defesa. Então, senhores, tentando voltar, né? O que eu estava falando é que, ainda que Zain quisesse sim fazer tudo o que fosse de pior, tentando descontar a dor que sentia com Assad, era um crime impossível, porque jamais ele conseguiria matar Assad com uma facada na região onde ele deu. Ele não foi para matar, ele só foi para descontar a dor. E vocês precisam entender isso. Seu tempo, doutor. Obrigada. O Ministério Público deseja a palavra por 15 minutos, agora são 20 horas e 55 minutos. Boa noite, senhores jurados. Em primeiro lugar, estamos aqui para julgar se o destino de uma pessoa, mas diferente do que a defesa alegou, foi uma pessoa que cometeu um crime motivado pelo sentimento de vingança. A ré alega aqui no seu depoimento que ela fez para vingar a irmã. Agora pensem vocês, se todos nós que ficamos magoados com alguém, ficamos chateados, sentimos dor, como alegou a defesa, saíssemos esfaqueando todo mundo, seria justo fazer justiça com as próprias mãos? Eu acho que nada justifica tu tentar matar uma pessoa. Pensa se eu não gostasse, por exemplo, do meu colega. Eu tive uma desavença com ele e vou sair esfaqueando ele. Eu acho que nada justifica isso. Então, sim, a ré cometeu um crime motivado pelo sentimento de vingança. Retornando
violenta, que Assad em momento algum demonstrou ser agressivo com Sara, que infelizmente não está entre nós. Temos que ter a consciência de que sim, a informação hoje realmente está muito mais facilitada para todo mundo. Porém, temos que ter a consciência de que não é em todos os lugares. Em alguns lugares ainda a informação não chegou. Como bem escreveu meu colega promotor antes, em alguns lugares a informação que eu tenho não chegou ainda, tá? Então isso tem que ser levado em... A defesa alegou que a ré nunca teve uma oportunidade na vida. Agora eu falo para vocês, se eu não tenho uma oportunidade na vida, eu posso sair esfaqueando meus inimigos, cometendo crimes, porque eu não tive uma oportunidade na vida. Muitas pessoas hoje em dia não têm oportunidade na vida e nem por isso saem cometendo crimes por aí. Sim, a defesa também falou um pouco sobre a cadeia, que o Arré está presa no meio de muitos bandidos, muitos marginais que cometeram diversos crimes. Sim, ela está presa porque ela também cometeu um crime. Então ela está no devido lugar em que deveria estar. Porque, querendo ou não, a Ré tentou matar a nossa vítima. E sim, ela esfaqueou a vítima pelas costas. A vítima não teria como se defender, porque ela atacou pelas costas. E como a Ré alegou aqui, ela cometeu um crime, sim, ela queria matar. Inclusive, ela falou aqui no testemunho dela que sim, ela esfaqueou ele porque ela queria matar. E se ela pudesse, ela faria de novo. Então não foi um simples acidente como alegou a defesa. A Ré cometeu um crime motivado por vingança. E se fosse o caso, ela faria novamente. A Ré tentou fugir? Sim, tentou fugir. Mas tentou fugir porque era uma pessoa revoltada. Estava revoltada com o fato de sua irmã ter sido vendida para a nossa vítima. Inclusive, a Ré fugiu sim. Fugiu porque estava revoltada. Assim como fez quando vendeu o menino Jonas, que ficou constado aqui nos testemunhos. Ela vendeu uma criança de 2 anos em troca de R$500. E nesse momento ela fugiu. Então ela fugiu demonstrando que era uma pessoa revoltada. Em nenhum momento eu quero deixar frisado para vocês que a Ré não tem até hoje remorso do que ela fez, tá? Em nenhum momento ela demonstra, por mais que ela ficou emotiva, tentou chorar perante vocês, ela não tem remorso de ter esfaqueado alguém. Em momento algum ela demonstrou isso. Sim, a Ré fez o crime e faria novamente, sem remorso algum. Que isso fique bem claro para vocês. E eu quero frisar para vocês também que hoje vocês vão decidir se a justiça vai ser feita ou se nós, cidadãos, podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, tá? Porque se esse for o caso, não tem um porquê ter juiz, advogado, não tem um porquê ter justiça, se cada um de nós puder fazer a justiça com as próprias mãos, tá? Eu quero que vocês tenham consciência disso. Sem mais. A defesa deseja tréplica. Tem a palavra por 15 minutos, agora são 21 horas e 1 minuto. Boa noite novamente aos excelentíssimos aqui. Boa noite novamente ao corpo de jurados. Noite essa vai definir, vocês irão definir, o destino dessa menina de 18 anos, que ela pode ir presa. E depois disso, onde ela vai conseguir emprego? Me digam, ela já teve alguma oportunidade na vida? Nunca. Ela fugiu, tentando alguma coisa. A família não deu suporte. Revoltada, com dor,
um sofrimento, sabendo da notícia da sua irmã, que acabava de morrer na porta do hospital, grávida deste homem aqui presente, movida por dor e não por vingança, ela causou o delito, por dor e não por vingança, por dor de toda a trajetória dela, desde pequena trabalhando, vendendo fruta na sinaleira, trabalhando no mercado, carregando botijão de gás, sacolas pesadas. Toda a vida dela foi passada nesse cenário dramático, assim como dos irmãos. A irmã morreu com 14 anos. Por isso pedimos que não foi uma tentativa de homicídio. Agora eu passo a palavra para a minha colega. Senhoras e senhores, devido ao nosso curto tempo, eu vou tentar ser muito breve aqui, rebatendo as alegações da acusação. Em primeiro lugar, motivo fútil. Motivo fútil? Tirou a vida da irmã e é um motivo fútil? Tu não sente dor? Tu não faz nada? Tu vai ficar quieta e vai aceitar numa boa que tua irmã morreu depois de tu ter tentado evitar que desse em causa essa morte? E aí as pessoas vêm e dizem motivo fútil? Motivo fútil. A única motivação do crime de Zain foi a morte de Sara, sua irmã menor, que foi abusada. Pode-se dizer que sim, foi abusada sexualmente, porque ela não consentiu em se casar com Assad. Então, assim, motivo fútil, senhores e senhoras, não, né? Eu acho que não é motivo fútil para ninguém aqui. Eu gostaria de lembrar uma passagem bíblica. Não sei se todos aqui acreditam em Deus, mas mesmo que sejam ateus, vamos relembrar uma passagem bíblica que diz no livro de João, capítulo 8, versículo 7: aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Então, se cada um de vocês nunca errou, nunca, no momento de emoção, de dor, de sofrimento, fez algo que depois se arrependeu, poxa vida, não, Zain ainda não está se arrependendo, é verdade, eu concordo com a acusação, Zain não se arrepende, porque ainda dá uma dor. Então eu quero que condenem sim Zain, se vocês entenderem que vocês nunca fizeram algo errado no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de angústia. Eu quero que vocês condenem, porque senão vocês digam como Jesus falou, prossiga e não peque mais. Eu estou vendo esse momento como uma nova oportunidade de vida para Zain. E eu espero que vocês permitam que ela tenha isso, depois de tudo que ela já passou até este momento. Traição e emboscada, eu não vou me ater muito, eu já falei, gente, Assad é um homem mais velho, de 40 anos de idade. Zain, 18 anos, essa é a estatura dela. Ela é muito menor que ele não está de pé aqui, eu não sei por qual motivo, porque como eu já disse, não consta nos autos nenhum laudo alegando que ele tem qualquer deficiência, não consta nada dizendo que ele adquiriu uma doença grave ou algo incurável, nada, não consta. Eu não sei porque está de cadeira de rodas, mas fica aí pra gente ficar tentando entender, né? Então, não foi traição, não foi emboscada, ninguém presenciou o exato momento, então ninguém pode falar se realmente Assad falou alguma coisa ainda pra Zain naquele momento de dor, de angústia. Senhores, sobre a falta de informação também já falei, não vou me ater. Eu acho que hoje em dia, graças a Deus, nós temos informação de sobra. Graças a Deus. Sara morreu, não foi um motivo fútil. Sara morreu. E eu quero esclarecer a questão do Jonas, que tentaram denegrir a imagem de Zain por ela ter vendido Jonas. Mas na verdade, Aspro, aquele senhor que vocês viram aqui que está sendo acusado de uma série de outros crimes, como tráfico de pessoas, aquele senhor, ele tentava persuadir a todas as custas a mãe do Jonas, do menino que ficou com Zain. Em que o momento que Zain não podia nem se suspeitar a si próprio, teve que cuidar de outra criança de 2 anos de idade. Zain teve que se virar e cuidar de outra criança sem ganhar um centavo, sem ganhar um pão seco de ninguém. Zain se virou, Zain me deu panelas na rua, Zain me deu panelas, Zain fez o que pôde para tentar conseguir comida para ele e para o Jonas. Quando ele viu que ele não tinha mais o que fazer, Jonas chorava
sabia disso. Zain realmente acreditou. Vai ser melhor para Jonas, porque eu não tenho mais o que comer, eu não tenho mais o que dar de comer para ele. Vou deixar morrer, vou vê-lo morrer nos meus braços? E aí, senhores, voltamos para o momento em que Zain volta para casa, tentando encontrar os documentos, para finalmente poder negociar com o Aspro, para conseguir viajar para algum lugar onde talvez ele tivesse uma nova chance, e ele sabe da morte da irmã. Ele passou por frio, ele passou fome, ele passou por todo tipo de sofrimento, ele foi escravizado a vida inteira dele. E ele sabe que a irmã morreu. Ele fez de tudo para evitar isso, mas a irmã morreu. Então, eu me pergunto, será que eu não faria a mesma coisa? Vocês se perguntam? Vocês fariam? Vocês não fariam? Será que não? Eu não sei. Eu não sei o tamanho dessa dor. Graças a Deus eu nunca perdi. Mas eu sei a dor da angústia, da preocupação que é com um ente querido. Então eu não sei qual que é a dor da perda. Então nos coloquemos no lugar deles, senhores e senhoras, e entendemos que a gravidade não é essa que eles estão passando. Ele não sofreu uma tentativa de homicídio. Ele sofreu uma lesão grave. Não é uma grave lesão. Mas nos laudos do processo não diz nada sobre ele ter ficado com qualquer tipo de limitação. Ok? Então Zain não deve ser condenado por tentativa de homicídio, embora ele quisesse matar, porque eu acho que muitos na pele dele queriam matar. Queriam matar Assad, porque Assad, ele era garantidor. Eu queria demonstrar, é pena que o tempo é curto para vocês na lei. Eu vou pegar para mostrar para vocês que eu não estou inventando nada. Não é a Daiane, não é Eduardo, não é o Jefferson que está inventando nada. Está aqui na lei. Artigo 13 do Código Penal diz o seguinte: o resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Aí nós passamos para o parágrafo 2º, onde explica um pouco mais sobre a omissão. A omissão é penalmente irrelevante quando o omitente, a pessoa omissa, devia e podia fazer para evitar o resultado. A omissão é penalmente irrelevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A quem tem, diz aqui na linha A, tenha por lei a obrigação de cuidado, de proteção e de vigilância. Quem por lei tinha o dever de cuidado, de proteção e de vigilância para com Sara, que morreu? O pai, por óbvio, o pai tinha esse dever. Mas o pai entregou a Assad. A partir do momento que ele entregou a menina a Assad era responsável. E Assad era comerciante. Ele também não tinha informação para saber que ele deveria ter documentos? Assad era comerciante. Será que faltava informação para ele? Será que faltavam condições financeiras para ele ir atrás e emitir um documento para a sua esposa? Não, senhores. Ele se omitiu. Sara morreu na porta do hospital porque não tinha documentos. Aí nós teríamos que entrar em outro patamar, discutir a questão da omissão do hospital, porque o hospital também não poderia se omitir diante dessa situação. Nós não vamos discutir outros culpados, mas eu quero que vocês entendam que a única motivação aqui, de nós estarmos aqui hoje, o motivo de a gente estar aqui hoje é a morte de Sara. É questão de ordem. Pode falar, doutora. Estamos aqui falando sobre o caso e a condenação de Zain. Não estamos falando do pai, nem da mãe e nem da causa da irmã. Doutor, o juiz. Doutor, o juiz indefere porque entende que faz parte da tese defensiva. Sim, senhores, faz parte da tese defensiva. Porque se não houvesse a morte de Sara, nós não estaríamos aqui hoje. E a única motivação de Zain ter dado uma facada em Assad, a única motivação foi a dor pela perda de Sara. Foi a dor, não foi raiva, não foi vingança. Zain trabalhava para Assad e nunca teve nenhum desentendimento, nunca teve raiva, nunca tentou fazer nada contra Assad. Mesmo quando ele desconfiava das más intenções de Assad, nada fez para tentar causar mal a Assad. Não fez. Mas no momento da dor, no momento da morte, da perda, aí sim, aí ele agiu. E eu acho
Eu tenho para mim que sim. Então, senhores, se os senhores entendem que sim, que Zain deve ser condenada, não deve. Zain deve ser absolvida, porque eu acho que todos aqui sabem o que é justo e o que é injusto, o que é certo e o que é errado. Mas vocês têm que lembrar que vocês não precisam justificar a decisão de vocês. Embora sim, Zain tenha dado a facada, não nega, Zain deu uma facada na cidade. Nós não estamos negando a materialidade do fato, mas o crime é unicamente lesão corporal grave. Ok? Esse crime está disposto no artigo 129, parágrafo 1º e inciso 1º do Código Penal. Lesão grave que causou o afastamento da pessoa por mais de 30 dias, não causou deficiência. Obrigada. Não causou deficiência, ok? Não causou, como eu já falei, a cadeira de rodas, a gente ainda está tentando entender essa cadeira de rodas, tá? Talvez esteja com dificuldade, com dor, pode ser, tá? Mas não causou deficiência. Foi uma facada, foi uma pessoa, acredito que quase do meu tamanho, um pouco menor, se é que é possível, contra uma pessoa muito maior, muito mais velha e muito mais ágil. Então ele teve chance de se defender, ele teve chance de correr. Se não o fez foi porque os outros chegaram primeiro e seguraram os aí. Mas não vem me dizer que foi algo injusto, que foi a traição, não foi a traição. Eu acho que se tu causou a morte de um familiar, o mínimo que tu pode esperar é que sim, que tenha um sentimento de sofrimento, de dor das outras pessoas que tiveram a perda. Porque para ele não foi uma perda. Para Assad foi só uma mercadoria. Foi uma mercadoria. Foi o valor do aluguel, foi o valor lá dos serviços dos menores, carregando o botijão para ele, para lá e para cá, atravessando bairros e bairros a pé, puxando o botijão de gás. Para ele foi esse o valor da perda de Sara. Mas para Zain é uma dor incurável. Então aquele que não errou, que atire a primeira pedra. É só isso que eu gostaria de dizer hoje para vocês. Então quando for perguntado para vocês, vocês digam que sim, que Zain deve ser absolvido. E ainda que vocês entendam pelo crime, assim como eu foi lesão corporal, que não foi uma tentativa de homicídio, porque seria um crime impossível. Zain não conseguiria matar com uma facada dessas, mesmo que quisesse. Não conseguiria. Se vocês entenderem como eu, que ele foi, que o crime cometido foi lesão corporal grave, ainda assim vocês podem absolver. Ainda assim vocês podem botar sim, eu absolvo, eu perdoo. Vocês podem. Eu não posso. O juiz, as juízas presentes, eles não podem fazer isso. Porque eles têm que ter fundamento jurídico. Vocês não. Vocês são pela íntima convicção de vocês. Ok? Sem mais, doutores. Obrigado. Os jurados estão prontos para o julgamento. Tem alguma pergunta a ser feita? E não tendo, eu declaro encerrada a instrução processual e passo à votação dos jurados. Os senhores vão receber 7 votos com sim e não. Para cada pergunta que eles fizeram, os senhores depositam somente uma delas. Senhores jurados, a primeira pergunta. No dia 5 de janeiro deste ano, por volta das 15 horas, neste município, a vítima foi atingida pelas costas com golpes de objeto pérfuro cortante.
causando-lhe as lesões descritas no boletim de folha 65. Se os senhores votarem sim, eu continuo a votação. Se os senhores votarem não, a ré vai ser absolvida. A segunda pergunta. Nas circunstâncias e data e local acima citado, que eu citei anteriormente, o acusado tentou matar a vítima desferindo-lhe golpes com objeto perfuro-cortante. Se os senhores votarem sim, eu continuo a votação. Se os senhores votarem não, a ré vai ser absolvida. Ficou fora aqui. Terceiro quesito, senhores jurados, se a ré desferiu golpes com a intenção de somente causar lesões corporais na vítima. Se os senhores votarem sim, se os senhores votarem sim, a votação para. Se os senhores votarem não, perdão. O quesito ficou. Se os senhores votarem sim, a votação para. Se os senhores votarem não, continuamos. O quarto quesito, a ré deve ser absolvida. Se os senhores votarem sim, nós encerramos a votação e a ré vai ser absolvida. Se os senhores votarem não, nós continuamos. Obrigado. O quarto quesito, a ré cometeu o crime sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima ou por motivo de relevante valor social ou moral. Se os senhores votarem sim, a pena vai ser reduzida. Se os senhores votarem não, a votação continua.
A ré, desferir os golpes contra a vítima em razão de algum motivo insignificante ou desproporcional. Se os senhores votarem sim, a ré vai ser condenada por homicídio qualificado com pena maior. Se os senhores votarem não, ela é condenada por homicídio simples. Sexto e último quesito. A ré, desferiu os golpes contra a vítima pelas costas ou usou ou utilizou de algum recurso que dificultasse a defesa da vítima. Se os senhores votarem sim, ela vai ser condenada por homicídio tentado qualificado com pena maior. Se os senhores votarem não, ela é condenada por homicídio simples. Já chegamos ao resultado e eu suspendo a sessão por 2 minutos para prolatar a sentença. Agora vocês esperam o resultado final, entendeu? Tá longa. Os direitos? Não, eu não me falo de fundo. Massa branca. Todos em pé. Boa noite a todos. Cumprimento aqui toda a comunidade acadêmica, em especial o professor Maurício, que é o idealizador desse projeto. Em nome dele, todos os demais professores, o diretor da faculdade, e quero agradecer em nome de todos os colegas integrantes do projeto integrador, o público presente que se manteve até o final. Passamos então à leitura da sentença. Em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, declaro condenada a ré Zain Silva, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, nas penas do delito de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, parágrafo 1º, inciso 2º, combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Passo a dosometria da pena. Culpabilidade presente, haja vista que a ré tinha conhecimento da licitude, tendo condições de agir de modo diverso, sendo assim, a sua conduta reprovável. O processo revela que a acusada não apresenta antecedentes, conduta social similar à maioria da população, no tocante às operativas da personalidade presume-se normal. O motivo foi reconhecido, então, pelos senhores jurados, que dificultou a defesa da vítima. As circunstâncias atrelam-se à qualificadora reconhecida, qual pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi pega de costas, acrescentando que a vítima encontra-se paraplégica, consequência que faz parte do tipo. O comportamento da vítima não prestou colaboração para o desfecho delituoso. Com base nesse quadro, presente o destaque negativo acima, circunstância, fixo a pena base em 19 anos de reclusão. Presente a atenuante da minoridade, artigo 61, inciso 1º do Código Penal, diminua a pena em 1 ano. Na terceira fase, presente na forma tentada, de acordo com o artigo 14 do Código Penal, diminua a pena em 1/3, considerando que a ré só parou por motivos alheios à sua vontade. Caso contrário, teria consumado o ato.
Nesses termos, fixo a pena definitiva, a ré Zain, em 12 anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, por se tratar de crime hediondo, Lei número 8.072 de 1990, em relação ao delito de tentativa de homicídio. Considerando que a ré encontra-se reclusa há 5 meses e 16 dias, falta cumprir assim, então, da pena aplicada, 11 anos, 6 meses e 16 dias. Entendo ainda estar presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim a mantenho para evitar possível fuga e além de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Havendo recurso, forme-se o PEC. Com o trânsito em julgado, lança-se o nome da ré no rol de culpados. Preencha-se e remeta-se o boletim estatístico, oficie o TRE e forme-se o PEC definitivo, encaminhando-se ao juízo competente para a execução da pena. Custas pela ré. Presente intimados registros. Solicito o pessoal da SUSEP, então, que nesse momento algeme a ré encaminhe para imediato cumprimento da pena aplicada. Publicada na sala de sessões, então, do Tribunal do Júri em Farroupilha, 21 de junho de 2019. Daniela da Cruz, juíza de Direito, presidente do Tribunal de Júri. Nesse momento, declaro encerrados, então, os trabalhos do Tribunal do Júri. Muito obrigada a todos.